muito interessantes, e a gente faz teologia bíblica. Fazer teologia é fazer compreensão, fazer interpretação, é entender, escrever, ou mesmo sem escrever, mas ainda assim considerar sobre as Escrituras, e aí a gente está fazendo teologia. Hoje nós vamos pegar muitos textos bíblicos que fazem esse movimento de teologia bíblica. A gente vai pegar Abacuque, Deuteronômio, Gênesis, Levítico e a própria carta aos Gálatas. Mas o que nós precisamos aí para começar, né? Entender que Paulo faz umas 4 ou 5 citações do Velho Testamento e que ele tira isso de um lugar que tem um contexto, que tem um objetivo. O texto de Gênesis tem um objetivo, em Gênesis. Como é que esse objetivo de Gênesis é compartilhado com Gálatas? É uma boa pergunta. Estão batendo ali na porta. Obrigado. Como é que esse texto de Deuteronômio conversa com o homem ali do século I? Esse texto de 2000 anos atrás se relaciona com o texto de Gálatas. E isso é importante. Eu gostaria que você pudesse ir nesta direção. O primeiro texto que eu gostaria de abordar com os irmãos é o texto ali, pode passar, meu querido Rafael, é o texto de Gênesis 12, pode passar, acho que passou demais, vamos lá, Gênesis 15, 6. Se a sua Bíblia for como a minha, eu tenho como prender aqui Gálatas e ir até Gênesis, e a gente pode fazer esse movimento quando for necessário. Eu encontro em Gênesis capítulo 15, verso 6, eu encontro aqui Gênesis capítulo 15, verso 6, e peço a alguém que já encontrou, que lê em voz alta para nos abençoar. 15, 6. Muito bem. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é de que o apóstolo Paulo, ele está usando um personagem anterior à lei mosaica, e o personagem Abraão, e eu faço aqui menção a lembrar do próprio autor do livro que eu extraí essa informação, o J.K. Bailey, ele fala sobre Abraão ser um marco na história da redenção. Como assim? A humanidade estava perdida. Você lembra quem é Abraão? Ele era o quê? Um super crente da cidade de Ur? Não, Abraão era o quê? Um pagão. Se observar ele para frente, alguém poderia dizer um gentil. Certamente, Abraão era um pagão, era um ímpio, e Deus então inicia um projeto de resgate da humanidade a partir de Abraão. Então, qual é a primeira coisa que eu gostaria que você não deixasse de anotar? É que Paulo usa Abraão e o liga ao Evangelho, porque Abraão é a primeira figura num histórico de redenção. Quem é o primeiro classicamente redimido por promessa de Deus? Claro, Deus tem seus salvos antes, por favor, não vá por esse caminho. Mas onde Deus inicia o projeto de redenção? Na história de Abraão. E aí o que Paulo fez? Ele fez um processo anterior à lei para mostrar que Deus já estava resgatando pessoas antes da lei de Moisés. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. Abraão é um personagem central da história da redenção. Abraão é o iniciador, é onde Deus inicia um projeto de resgate da humanidade por meio de sua palavra. Se chamado para você tem o significado de ser chamado e crer, eu acredito que nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, falar de Abel, que creu, era justo, e o livro de Hebreus diz que ele era um justo. Nós podemos falar de Enos, a qual se começou a novamente invocar o nome do Senhor. Então, em termos objetivos, Deus chamou pessoas anteriormente a Abraão. Mas o plano histórico de redenção, ou seja, o modo como Deus estabelece um plano para a restauração, começa em Abraão. Então, algo que vai servir de base e modelo para todos nós, tanto é que Paulo usa em Gálatas. Então, há salvos anteriormente, sem dúvida, pela fé em Cristo, no poder do Espírito, sem dúvida. É só assim que se é salvo. Mas o plano que te alcança, Euler, esse plano começa em Abraão. Esse plano, esse desenvolvimento do progresso histórico redentivo. Usando aí Hidebos, usando também o Carson, o desenvolvimento do projeto
do plano histórico redentivo de Deus começa com a figura de Abraão. E por isso ele é citado em Gálatas, como um exemplo de crente. Ele chama de crente, né? O crente Abraão. Exatamente. Por isso que a gente vai encontrar depois que pré-anunciou o Evangelho, não é um anúncio completo. Boa menção de progressividade. Até aí foi. Abraão, então, Deus inicia em Abraão um projeto histórico redentivo da humanidade. Esse é o primeiro ponto. E Paulo foi muito inteligente como teólogo ao pegar logo a figura que inicia o processo. Para falar assim, não começou com Moisés, começou com Abraão. E aí ele desenvolve Abraão para a igreja da Galácia. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês. Se você puder observar o capítulo 15, né, de Gênesis, ele já foi dito aqui, já foi trabalhado, ele fala de um sacrifício de aliança que foi feito por Abraão, Deus pediu que Abraão fizesse um sacrifício de aliança. Esse sacrifício representaria de que os dois estariam ligados em uma aliança mútua, mas Abraão não suporta o cansaço, dorme, e o que nós encontramos nos versículos posteriores é que Deus faz todo o processo. O fogo que passa com a tocha acesa por entre os animais, que representa, dentro daquela realidade de explicação, a aliança sendo cumprida, não é por Abraão. Abraão dorme, e quando ele acorda, ele vê uma tocha passando entre o fogo e selada a aliança. Logo, Abraão não fez algo, a aliança foi feita por Deus e somente por Deus com Abraão, e Abraão como beneficiário dessa aliança e seus descendentes. E aqui eu avanço, irmãos, para, como eu disse, entender que esse papel histórico redentivo de Abraão é muito importante, e dizer para os irmãos que qual é o equívoco, então, dos Gálatas? O que eles estão errados dentro disso? É que o equívoco dos Gálatas é que eles têm uma interpretação errada da lei, ou dos judaizantes de Gálatas, melhor dizendo. Eles interpretam a lei de modo errado. Eles usam... Paulo não tem um problema com a lei. Paulo tem um problema de como eles usam a lei. Então, por exemplo, a gente pode ver uma igreja fazendo uso do nome igreja de modo inapropriado, e a gente condena aquele uso inapropriado, dizendo aquilo não é igreja. Mas igreja não passa a ser ruim, porque o uso foi inapropriado. Paulo não está condenando a lei, ele está condenando o uso da lei como mecanismo para a salvação, como mecanismo para a redenção, para a justificação de alguém. E nós, que somos pessoas que mexem com mérito o tempo todo, a gente tem que ter esse cuidado. Tem crente que fala assim, eu não sei nem como é que eu vou orar a Deus depois do que eu fiz. Do jeito que você orava antes de ter cometido aquele pecado. Você não perdeu um toque de graça ou de justiça da parte de Deus. Isso é uma mentalidade legalista. Eu não tenho forças, depois do pecado que eu cometi, eu não sei como olhar para Deus hoje. Do mesmo jeito que você olhava para Deus antes de cometer aquele pecado. Isso é um erro legalista, de alguém que acha que está fazendo tudo certo, está podendo se chegar a Deus a hora que quer. E aí fez uma coisa muito errada, agora eu não posso me chegar a Deus como antes, porque eu fiz uma coisa muito errada. Mentalidade que pode acontecer, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Aquela coisa de, como é que eu vou falar com Deus depois disso? Isso é legalismo. Esse é um ponto importante. O segundo ponto aqui, eu gostaria que você fosse até Gênesis também, só que ali no capítulo 18, tá? No capítulo 18, nós vamos encontrar ali no verso 18 também. Eu vou ler do 17, né? 18 e 17 de Gênesis. Olha que interessante o que você vai encontrar. 18 e 17, tudo bem? Foi? Gênesis 18 e 17. Olha só. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Isso aí é aquele momento onde Sodoma e Gomorra está prestes a ser destruída e Ló está morando lá. Aí Deus pergunta, será que eu devo? No conselho trinitário, Deus conversa consigo mesmo em suas pessoas. Mas aqui eu quero ressaltar para você a palavra nação, ou melhor, a última palavra, nações da terra.
Você encontrou aí? Essa palavra nações da terra, ela não tem um conceito como o de hoje. A palavra é etne e significa etnias. Exatamente. Rostos, bocas, narizes, falas, línguas. Etnias. O conceito étnico. Abraão seria pai, né, de uma descendência multiétnica. Tá, qual é a boa notícia disso? Não seria só os judeus. Isso é importante aqui. 18 fala sobre etne, ou seja, etnias. Cor, nariz, boca, fala, chinês, japonês, brasileiro, italiano, inglês, não importa. Abraão seria pai de todas as etnias. Haveria filhos de Abraão em todas as etnias. Tá, o que isso quer dizer? Que não deve ser de sangue que corre na veia. Não pode ser de sangue que corre na veia. É contra a ideia de etnia, já que a ideia de etnia abarca a ideia consanguínea. Somente algum outro tipo de cumprimento de promessa poderia ser feito aqui em Abraão. E essa é a mesma palavra etne que você encontra em Mateus capítulo 28. Onde diz o seguinte: ide por todas as nações. Olha que interessante. Pan etne. Todas as nações. Abraão abençoaria todas as nações. Os cristãos devem ir a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações, porque Mateus capítulo 28, versos finais, é o cumprimento profético da semente de Abraão sendo espalhada por todo mundo. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Então a gente tem aqui uma junção, né? Abraão é citado por Paulo nesse sentido. Tá, isso tem a ver, como se aplica em Gálatas? Simples, os judeus estão querendo judaizar os gentios. E Paulo está falando, não, porque o pai na fé de todo mundo aqui nem era judeu. Aí o argumento fica difícil de segurar. Paulo está pegando um não judeu que abençoaria todas as etnias para falar para os judaizantes que isso não estava legal. Legal isso, né? Paulo é inteligente, né? Paulo é inteligente. Às vezes eu fico pensando assim, né? Como vai ser um papo com o apóstolo Paulo redimido? Vai ser bom? Vai ser bom, né? Eu vou ficar muito tempo com Jesus, passar muitas semanas com Ele na glória. Aí, depois que, né, já tiver... Hã? Ah, deve ter. Deixa eu com o meu céu. Aí eu vou falar assim, Jesus, Paulo mora onde? Ali, ó, mais ali, depois ali do Barnabé. Aí eu vou lá. O quê? Mora onde? Na rua direita, né? E eu vou falar, Paulo, aí, cara, tu é o cara. Quero conversar contigo, porque acho que uma das coisas maravilhosas dessa questão de encontrar com pessoas que o Senhor salva é que você vai ter contato com Abraão. Olha que coisa, né? Quem deve ser esse Abraão pessoalmente redimido, conhecido? Espero encontrar com Adão, com Eva. Eu sei que as irmãs têm alguns desafios com Eva, mas eu espero encontrá-la. Eu acho que... poxa, olha quanta gente aqui, né? Tudo filho de Eva, né? Então, a gente tinha que agradecer a Eva também, gente. Vamos lá. Partindo desse ponto, então, contexto do livro do Antigo Testamento. As bênçãos prometidas a Abraão. Como isso se aplica no livro do Antigo Testamento? Abraão, um homem pagão, é chamado para a fé, sem obras, sem ter feito nada, ele crê, isso lhe é atribuído por justiça, e ele segue a Deus, e Deus fala que vai abençoar todas as nações da terra por meio dele. Né? Etne é a palavra que nós encontramos aqui em grego. E a gente precisa avançar, então a gente já viu isso também em Gálatas. E agora? Para onde vamos? Se você novamente for até a epístola, você vai encontrar que esse é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. E essa questão da atribuição para justiça. Aqui, um novo desenvolvimento de escrita vai ser feito com base na ideia da justificação. A ideia da atribuição da justificação se refere ao fato de que Abraão,
ele é considerado e é dito sobre ele de que ele é justo porque ele creu que Deus falava e no que Deus falava ele creu que era verdadeiro. Então Deus, que não recebe honra humana, mérito humano para acrescentar nada à relação com ele, Deus mesmo lhe atribuiu justiça porque ele creu que Deus era quem ele era e ia fazer o que ele ia fazer. E isso para nós é estranho. Em que termos? Nós estamos acostumados a fazer as coisas e ganhar os méritos por elas, ser reconhecidos por ela. Quando Abraão apenas creu, apenas para Deus é muito. Abraão creu que Deus é quem ele é. E esse ponto aqui da atribuição de justiça, procurando muitos autores, né, e isso lhe foi atribuído para a justiça, alguns vão tratar a questão do ponto de vista assim, é como se Abraão fosse um ímpio, e aí fosse atribuído justiça e suplantasse toda a injustiça que ele havia cometido. Não é bem isso. Abraão não passava a ser limpinho depois que Deus lhe declara justo. Mas a declaração de justiça de Deus não é a anulação da existência de pecado em Abraão. Também não é fazer com que Abraão, a partir dali, seja um cara melhor no sentido de que agora ele é menos pecador. Não, Abraão é um pecador, tanto é que ele faz aquilo com a esposa dele, por exemplo. Mas Abraão creu e a justiça atribuída por Deus é o olhar de Deus e a atribuição de Deus de justiça que seriam compradas pelo sangue do justo. Presta atenção porque semana que vem a gente vai falar muito sobre isso. Deus só fala a verdade. Quando Deus promete, Gênesis 3,15, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus nos diz que nos elegeu desde antes da fundação do mundo, essas afirmações, anteriores até mesmo a Abraão, por exemplo, em termos de acontecimento, elas são verdadeiras. Então, quando Deus promete Jesus lá na frente, e o promete para nos salvar, Deus sabe que Deus não vai mentir. Então, o justo Abraão também é salvo pela justiça de Jesus na cruz do Calvário. Deus é confiabilíssimo. Deus salva Abraão pela justiça que o seu filho conquistaria na cruz. Então, os crentes antes do Velho Testamento, os crentes que viveram com Jesus e os crentes que ainda vão nascer, todos eles são alcançados pelo sacrifício da cruz. Ninguém não foi salvo pela cruz. E a justiça aqui atribuída é a justiça do Messias, que viria a ser o Messias da semente de Abraão, da semente de Davi. E isso é muito importante porque não é somente Deus dizendo de que você pode confiar a Ele no futuro apenas. É Deus sendo, inclusive, tendo a eficácia de Jesus é retroativa a Jesus. O sangue de Jesus alcança aqueles desde o princípio. E isso é maravilhoso, porque mostra o quanto o nosso Deus sempiterno aplica a sua justiça e sua salvação. Só que eu vou usar um termo aqui, daqui a pouco, estão batendo ali. Eu vou usar um termo aqui, mas eu vou adiantá-lo. Paulo está falando de uma justificação escatológica. Basicamente, assim, é algo que vai acontecer no futuro, mas ele já está dizendo que Abraão recebeu uma perspectiva de compreensão daquilo, dentro daquilo que era possível a ele. Então, Deus chamar Abraão sem mérito, Deus chamar Abraão falho como era, Deus lhe abençoar sem condições, é um proto-evangelho que seria perceptível e completamente entendido na cruz do Calvário. Sim, mas entenda bem, o fato de Deus ser eterno e de suas promessas virem desde a eternidade para cá, existe um momento e um tempo e espaço onde Jesus morre. Então, não existe essa de Jesus estar sempre morrendo ou não. Por exemplo, os adventistas acreditam que Jesus continua oferecendo sacrifício contínuo diante de Deus a nosso favor. Uma loucura sem precedentes. Mas Cristo morreu em dado momento. Mas como Deus prometeu que viria o Messias,
o fato de Deus prometer já é tratado como veracidade suficiente. A própria palavra confiável de Deus é o suficiente para que Abraão seja justificado em tempo presente, antes de Cristo. Por crer na promessa, e como Deus não é homem para mentir, essa promessa vai acontecer. A confiabilidade de Deus garante a promessa feita a Abraão. A pergunta da Larissa, ela pode repetir. É porque, assim, houve muita coisa aqui. Eu perguntei para o pastor a realidade de que como então Abraão pode ter sido justificado, se isso foi isso foi antes da vinda de Cristo, né? Foi antes da crucificação. Se eu posso utilizar esse termo justificação para esse versículo, do qual Paulo coloca que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, se justificação é algo adequado. Aí o pastor disse que sim. E aí ele trabalhou a realidade da promessa. Então, isso pode ser colocado porque houve ali uma promessa, e como é Deus prometendo, é uma promessa que com certeza será cumprida. Então, ele foi justificado pela promessa, na realidade de como é Deus prometendo, então isso vai se cumprir. Por mais de que... Aí foi quando ele falou do tempo e espaço. Que aí foi do fato de que Cristo morreu num momento determinado, num espaço de tempo determinado. Isso Jesus Cristo não continua morrendo. Então, Abraão ele foi justificado pela promessa do Cristo que viria. Isso. Ele creu na promessa, isso lhe foi imputado por justiça, e justiça essa, que é justificação em Cristo Jesus, a qual Deus prometeu, e Deus, que não é homem para mentir, já garante sua promessa como algo que vai acontecer e ponto, e, portanto, tem peso de cumprimento, né? Obrigado, Larissa. A palavra que você vai encontrar, inclusive em Gálatas, é: ora, tendo a Escritura, verso 8, previsto, olha aí, previsto, que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que significa isso? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Significa que Deus previu o Evangelho por meio das realidades que ele colocou Abraão para viver e que se desenvolveriam para nós como narrativa, mas também como fato, prova que Paulo usa aqui. Tem algo interessante dentro dessa realidade. É um anúncio com antecedência. Aqui, Paulo está alcançando gentios e judeus. Ele está alcançando os judeus para dizer: olha como aquilo que o Evangelho já seria é pré-visto em Abraão. E para os gentios está dizendo: vocês têm parte com Abraão. Vocês são como ele também. Se os judeus são como ele, porque o seu sangue, eles acreditavam, né? Deu isso a eles são sementes de Abraão, vocês são como eles, porque creram pela fé. E agora, eles também precisam entender que devem ser como vocês, devem crer para ser justificados. E isso aqui é um arranjo teológico muito sensível, porque Paulo faz uso assim, deliberado de teologia bíblica de uma maneira, até, irmãos, o apóstolo Paulo é ousado aqui em unir textos, como você vai ver que tem uns textos aqui que parece que vão se conflitar, a gente já vai ver isso, mas ele harmoniza esses textos. Seguindo, por favor, o próximo slide, que é Gênesis 12, 3, já foi amplamente trabalhado, mas eu vou dar uma pincelada aqui, tá bom? Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3 fala da chamada de Abraão, aquela primeira vez que ele foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus e foi-lhe prometido algumas questões que envolviam terra e descendente. Verso 2 vai falar: farei de você uma grande nação, a palavra etnê, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Aqui é interessante observar que abençoarei aqueles que o abençoarem está em plural e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar está em singular. É interessante observar a questão. Vou de novo: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Isso combina muito com aquilo que nós vamos encontrar também depois, Deus dizendo que ele exerce misericórdia, ele exerce juízo, ele busca o pecador
até a terceira e a quarta geração daqueles que vão contra ele, mas ele exerce misericórdia até 1000 gerações daquele que o teme. Então, aqui também há um exercício do olhar alargado e abençoador de Deus e, obviamente, do cumprimento exato e preciso para com aqueles que são pecadores, ou aqueles que, no caso aqui, amaldiçoariam Abraão. Isso é apenas um adendo e certamente a gente pode seguir. Eu gostaria de caminhar dentro desse entendimento de que essa previsão de Deus em relação ao Evangelho não é o Evangelho todo. Como assim? Poxa, gente, não é o Evangelho, mas é uma prévia do Evangelho. Quando você fala de uma prévia, você não fala de todo o desenvolvimento. Então, você não vai encontrar em Abraão todo o desenvolvimento do Evangelho, cruz e ressurreição, você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar elementos indicativos, como, por exemplo, quando Abraão leva o filho dele para o sacrifício. Ele leva até o filho dele para o sacrifício e Deus não aceita o filho dele, fala basta. E aí Deus provê o sacrifício. Isso aponta para o Evangelho em Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que Abraão levou o filho dele para ser sacrificado porque ele cria no quê? No quê? Você lembra? Ele levantaria o filho dele dos mortos. Olha só, o autor de Hebreus, então, traz a dimensão de que Abraão ofereceu o sacrifício, Deus não aceitou, Deus mesmo fez o que bem lhe aprovia, e o autor de Hebreus vai dizer que Abraão cria que Isaac poderia ser ressuscitado dos mortos, tal qual era a fé de Abraão, que esse Deus cumpriria a promessa para todos. Então, existe evangelho, mas ele precisa ser lido à luz do evangelho completo. Porque sem o Novo Testamento, você não consegue ver essas coisas se formando da mesma maneira. Mas vem Jesus, que é a completude e a realidade última de toda a lei, de todos os profetas. E então, Jesus Cristo acaba sendo aquele que nos traz a interpretação final. Essa justificação, como a Larissa perguntou e a gente conversou, é uma justificação aqui anunciada de modo escatológico. O que é escatológico? São coisas últimas. Escatologia, ela lida com as coisas que vão acontecer no final de todas as coisas. E é claro, tem coisas que já foram cumpridas. Então, por exemplo, a justificação é uma escatologia cumprida. É algo que foi anunciado, mas foi cumprido. Por exemplo, Paulo vai usar até o termo Apocalipse em Romanos para falar de como Deus exerceu o julgamento em Jesus, o juízo em Jesus. Malaquias diz que quando nasceria o sol da justiça, e aí o sol da justiça, Paulo vai falar, já aconteceu, na cruz do Calvário, a justiça foi feita, o juízo foi feito. E isso, então, é o tipo de compreensão que a gente tem acerca disso. Eu gostaria de passar aí, conduzindo, Deuteronômio 27, 26. Mais um texto que Paulo vai usar aqui, agora em Gálatas, só para que a gente não se perca, né? Gálatas 3,10, faltou ali, se o Rafael quiser completar, 3,10, tá bom, Rafael? Obrigado. Em Gálatas 3,10, pois os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu vou até Deuteronômio agora. Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Aqui a maldição está ligada ao descumprimento de tudo que se encontra no capítulo 27. Se você olhar o capítulo 27, você vai ver quantas maldições são dadas àqueles que não guardam a lei. Ou exatamente o que essa não guarda. Repare aqui, verso 11 do capítulo 27. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo, quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo. Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice e a puser em lugar oculto. Todo o povo responderá, amém. Aí depois tem uma série de coisas que são quebras da lei e maldições instituídas.
Olha que didático. Deus pegou metade do povo e colocou no monte. Depois pediu para ficar aí e botou outra metade do povo. Essa metade representaria e falaria o amém em relação às coisas relativas às bênçãos e essa relativas às maldições, mostrando claramente a diferença de bênção e maldição. Deus não estava amaldiçoando as tribos ali, era um recurso didático para explorar e eles entenderem a grande diferença que era cumprir e não cumprir. E está dizendo aqui que maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. A partir deste momento, começa um desafio para você e para mim. Talvez não tanto para Paulo, talvez nem tanto para o leitor de Gálatas. Se ele tinha contato com Paulo, ele entenderia melhor que a gente. Mas Paulo começa a falar o seguinte: maldito todo aquele que não ficar nas palavras dessa lei. O que os judaizantes estão querendo que os da Galácia cumpram? A lei. Começa a ver peraí, Paulo está citando um texto onde diz que é maldito aqueles que não cumprem as palavras da lei. Sim. Tem duas coisas sendo ditas aqui. A primeira é que Paulo está confirmando que é maldito aquele que não cumpriu e que não cumpre a lei na sua totalidade. A outra coisa que é importante também é que Paulo vai assinalar que a lei é impossível de ser cumprida em sua totalidade. Mas como assim? O apóstolo Paulo vai citar, e aí os biblistas aí podem me ajudar, quando ele fala do descumprimento geral da lei, eu esqueci de anotar esse versículo. Sobre a cobiça, se você achar, você me devolve aí. Vamos ver se tem aqui. É Romanos, né? É Romanos. É aquele que... Isso, é Romanos. Obrigado, filho. Romanos 7 vai falar sobre isso. Dá uma olhada aí, o Diego nos ajudou aí. Ó. Romanos 7. Romanos 7,14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo vai, a lei é boa. A lei não é ruim. Romanos 7,14, a lei é espiritual. Eu, porém, sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. O apóstolo Paulo vai estar falando aqui sobre a inoperância, a incapacidade de alguém guardar a lei, de alguém executar toda a lei, de fazer o que é justo. Então o apóstolo Paulo defende de que se há maldições para os quebradores de lei, então está todo mundo maldito, porque todo mundo está quebrando lei, ninguém consegue guardá-la, então todo mundo... E esse argumento em Gálatas, eu volto para Gálatas, é muito forte. Você repare o desenvolvimento dele, olha só. Ele vai dizer assim, ó, verso 13, dá uma olhada. Cristo nos resgatou o quê? Resgatou quem? Nos resgatou. Paulo está usando o termo nos resgatou porque ele está falando de todos nós. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei, unindo Romanos 7 a Gálatas 3, não precisa de grandes arranjos. É só compreender. Todos somos quebradores de lei. E logo, malditos. E logo, não tem como guardá-la. Paulo está dizendo, vocês estão tentando guardar uma coisa que não tem como fazer. Não tem. Como já vimos anteriormente, a lei foi trazida para refrear o pecado, para expor o pecado e apontar a necessidade de um Salvador. Mas vocês estão querendo guardar ela como se fosse possível. Como se de fato ninguém errasse contra Deus. Como se de fato todo mundo acertasse. Paulo está mostrando isso é inaceitável. Ele foi logo para um argumento de ponta, né? Isso é maldição. Isso é vida de gente amaldiçoada. E é por isso também, dentre outras coisas, que ele chama essas pessoas de malditos. Porque eles pregam algo que não é o Evangelho. E logo eles vão pregar obras da lei. Eles vão pregar tudo nesse sentido. Mas ainda dentro desse contexto aí, do que a gente está falando aqui em Gálatas 3? Sei que você está vendo aí. Pois todos que estão da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus,
porque o justo viverá pela fé. Olha esse contraste agora. Ó. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Isso parece uma contradição. Eu leio o texto, observe o texto. Dizendo assim, a lei não procede de fé, certo? Então a lei não vem da fé, não procede de fé. Lei é uma coisa, fé é outra. É o que parece até aqui. E aí vai dizer assim, mas significa o quê? É um contraponto. Aquele que observar os preceitos da lei, viverá por ela. Espera aí, se da lei não vai vir a fé, por que eu vou observar os preceitos da lei e viver por fé? Como é que é isso, Paulo? Então, é engraçado porque muita gente muitos comentários, inclusive, não citam isso como se fosse um desafio, um problema. Mas o que acontece? E aí eu passo mais um texto aí, por favor. O que acontece? Eu acho que agora é Abacuque, exatamente. O que acontece? Quando a gente está falando de Abacuque, quando a gente está falando de textos como esse, o que acontece, meu irmão e minha irmã? A gente está falando de uma realidade em que nós dicotomizamos o que Paulo não dicotomizava. Como assim? Nós pensamos assim, olha a nossa mente muitas vezes, né? Viver por fé e não ter que obedecer para crer, não é isso? Faz essa divisão. Mas o apóstolo Paulo, em nenhum momento, aponta a realidade de que uma fé genuína é uma fé sem obediência. Não existe para Paulo a ideia de uma pessoa que crê e não obedece nada, ela vive como ela acha que deve. Então, o problema que nós temos aqui não é necessariamente um problema de argumento de Paulo, como o próprio Carlson vai falar. Não é um problema de argumento. A Carlson vai falar, não é um problema de argumento. O problema é que nós dividimos isso. A gente acredita o seguinte, para viver por fé, eu não faço nada, sou justificado, vivo pela graça, não importa o que eu faça, eu continuo crente. Mas para Paulo, ele corrigiria um pouco esse curso, ele diria algo mais assim, não é isso. Você crê, isso é fé, isso é atribuído por justiça da parte de Deus para você, e o reflexo desta fé é uma vida de fidelidade e obediência a Deus. É por isso que muita gente conflita Paulo com Tiago. Quem já viu isso? O que Tiago fala? A fé sem obras é morta. E o justo viverá por fé. A fé sem obras é morta. Olha aí um conflito. Conflito nenhum. Onde que o justo não pratica obras? E onde que o justo não vive por fé? Então, o problema que nós temos dentro dessa realidade é muito maior. Eu gostaria que você fosse até Abacuque, porque quando a gente fala de Abacuque 2,4, a gente fala de um problema para muita gente, que acaba não conseguindo entender essa realidade como ela deveria. Repare ali, ó. Deus vai estar falando com Abacuque sobre o estado caótico. Abacuque reclama, Deus está tudo perdido, está um caos. E Deus fala assim, ó, ele vai falar ali no verso 2, dá uma olhada. O Senhor respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, que a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si as nações e congrega todos os povos. Deus está anunciando que a Babilônia estará tomando tudo aquilo ali. E que não vai ter jeito não, vai cair. Mas de que esse orgulho dele não é um orgulho que vai prevalecer, porque Deus também ferirá ele em dado tempo. Mas no meio disso tudo, desse turbilhão de invasões, terra destruída, um caos enorme, Abacuque está lá. E o que Deus dá a Abacuque? A certeza de que ele está no comando, de que ele está vendo tudo isso, de que ele vai punir os agressores, os invasores,
mas que cabe a Abacuque aquilo que cabe a cada crente. O justo viverá por fé. O que é isso? A palavra no hebraico também pode ser traduzida por fidelidade. O justo viverá em fidelidade, ou por meio da sua fidelidade. Essa palavra não é distante. Na verdade, a boa parte dos autores, inclusive esse do comentário que estou lendo, e também outros, fala assim, não é errado pensar em fidelidade ao ler o justo viverá por fidelidade. Mas a escolha de Paulo aqui numa palavra grega, pisteu, que vai levar à fé, é justamente porque Paulo não faz a separação que nós fazemos. Ué, mas como assim? Os judaizantes da Galácia estavam fazendo uma separação. Qual era a separação? Tem a fé, tudo bem, Deus aceita a sua fé. Mas você também tem que fazer as obras da lei. Porque aí você, de fato, é justificado por Deus. E Paulo está dizendo que essa separação e essa condição é contra-evangélica. A nossa condição é cremos, somos justificados porque cremos, e a resposta de cremos mesmo é porque estamos vivendo em fidelidade a Deus, em obediência a Deus, fazendo boas obras. Então, apesar de você encontrar em Gálatas, né, e eu peço que você volte a Gálatas, um aparente desconforto aqui, de, mas por que ele está falando, verso 12, né, ora a lei não procede de fé, sim, a lei é anterior, a lei é posterior, o pacto sinaítico, né, sinaítico de Moisés, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Sim, viver pela fé é observar a palavra de Deus e responder com fidelidade. Viver pela fé é observar a palavra de Deus e viver com fidelidade a Deus. Mas isso não foi o que me ligou a Deus, o que me conectou a Deus, ou mesmo o que me fez ser crente. Sua observação é importante. Paulo, o tempo todo, parece que começa falando de obras da lei, e aí, do nada, ele fala lei. É assim, né? Ele parece que está começando com obras da lei como argumento inicial, e depois ele envolve a lei toda de Moisés. Lembra que a gente falou que obras da lei parecem apontar em Gálatas para a observância da dieta judaica, da circuncisão e do Shabá, das datas. Isso é o que está descrito em Gálatas. Então, podemos imaginar que isso estava sendo cobrado como obras de lei, de resposta à lei. Mas quando Paulo usa a palavra lei, e ele usa isso em Romanos, ele usa isso em Gálatas, ele usa em Filipenses, ele está falando da totalidade daquilo que é exigido de um judeu. Então, apesar do argumento iniciar com obras da lei, ele vai estendendo. Significa que ele entende esses 3 pontos que eu falei de obras da lei como parte desse requisito de lei, mas ele deixa a coisa mais abrangente para dizer assim, não importa o que você cumpra, isso não será o suficiente. Então, nesse sentido, é lei no sentido amplo mesmo. Há certa unanimidade, a não ser com o N.T. Wright, mas tirando ele, há unanimidade. Romanos 2 diz que a lei de Deus foi colocada em nosso coração, de tal forma que refletimos determinados tipos de bondade, justiça e expectação em relação a elas. Então, o fato de que o ser humano foi criado de tal forma, de que os resquícios dos fragmentos daquilo que era perfeito ainda permanecem, fazem com que qualquer sociedade, em algum nível, acabe, se eu falar intuitivamente vai parecer muito humanístico, mas assim, acabe desenvolvendo essas coisas porque são expectativas humanas e são coisas que Deus colocou no ser humano, embora ele não seja mais capaz de encontrar a resposta por si mesmo. Sim, o governo de Israel, o governo que envolvia rei, sacerdote, profeta, é um governo que acaba sendo base para a compreensão da própria atual divisão de poderes e coisas que nós vivemos hoje. Isso não sou eu só quem falo. Muitos teólogos afirmam que o Estado de Israel, primitivo Estado de Israel, já trazia reflexos muito claros do que o que seria o próprio desenvolvimento de governo, por exemplo, dos povos que hoje batem no peito como democracias liberais, republicanas, coisas desse tipo. Também os princípios de bondade, moralidade e justiça são suficientemente claros no Velho Testamento, né?
O pastor Franklin Ferreira chegou a dizer em uma das aulas, e falou assim, o Novo Testamento é um comentário do Antigo. Claro, é uma maneira, um gracejo, porque tem muita coisa a mais do que o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento já é o suficiente para muita coisa. Você pode ver que a distorção que o Velho Testamento tem na mentalidade do muçulmano leva a distorções absurdas, por exemplo. Maomé não era letrado, não sabia ler e escrever, ele ouviu de orelhada histórias de Abraão, de Jesus e tal, e a construção cabulosa, né, que é o Alcorão e a vivência do muçulmano, dá para perceber como é distorcido a realidade que eles têm por conta da visão distorcida que eles tiveram também dos patriarcas e tudo mais. Então, Isabela, sim, a graça comum de Deus atua de tal forma que o homem possa viver em algum nível ou sobreviver com aquilo que são traços de moralidade. Avançando, não sei se avançando, Gálatas 2,4, então eu quero mencionar aqui que essa questão que é de aparente discussão, na verdade, ela para Paulo não tinha essa dicotomia, né? Para ele é o seguinte, o problema não é você estar obedecendo, o problema é achar que você está conseguindo alguma coisa com Deus que você está obedecendo. O problema é que você pegar, honrar pai e mãe, guardar o sábado e vir mostrar para Deus, ó, guardei o sábado aí, hein? Então, o problema para Paulo não é eles obedecerem a lei, é o uso indevido da lei como instrumento de justificação, como instrumento de salvação, ou qualquer coisa desse tipo. Muitos judeus se tornam cristãos e continuam guardando aspectos étnicos e de sua lei. São judeus messiânicos, né, que chamam. Inclusive tem um podcast muito legal com o Saião, pastor, teólogo, hebraísta, e com a Aline, que é uma judia messiânica, eu acho que é no Inteligência Limitada. E é muito legal. São muitas coisas boas ali nesse podcast. Se quiser, depois me lembra que eu boto lá no grupo. Avançando, já passamos então por essa aparente contradição. Paulo então vai chamar eles de malditos, sim, e então com isso Paulo chama de apóstatas, porque a apostasia é dar as costas para aquilo que deveria ser cumprido como algo que você compreende e se relaciona. Então, eles não... inclusive, só para deixar claro, a consideração que Paulo faz sobre eles, nesse fim prático, direto, né, é de que eles não obedecem à lei. Porque se eles são malditos, e maldito todo aquele que não obedece à lei, Paulo os considera malditos, porque nem a obediência possível eles fazem. Aquilo que é possível por meio de Cristo, eles não fazem. Então eles são malditos, porque eles quebram a lei, estão usando a lei indevidamente. E isso é importante na compreensão paulina aqui também. Eles são apóstatas dentro desse aspecto. Um outro trecho que você pode anotar e guardar para depois anotar e perceber é Filipenses 3, do 2 ao 4, mas você pode olhar depois com calma. O apóstolo Paulo, então, vai apontar aí, eu acho que eu tenho ainda um trecho de Levítico que eu posso usar, isso aí, Levítico 18, 5, que é Gálatas 3, 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Olha o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Esse trecho aqui de Deuteronômio 21, 23, será que o maldito, né, isso é importante, o maldito o maldito que não cumpriu a lei é o maldito do madeiro? São as mesmas coisas? Será que é a mesma maldição? Bom, o maldito do madeiro de Deuteronômio 21, ele está muito mais ligado a alguém criminalizado, alguém que fez algo extremamente severo e contrário a essa realidade e foi posto no madeiro. É algo sumariamente terrível. E o maldito de Levítico é um maldito mais ligado com as dimensões da lei. Aí Paulo vai juntar os dois malditos. Vai dizer que Cristo, ele assume a nossa maldição como quebradores de lei e como criminosos e excluídos e terrivelmente contrários a qualquer bondade que mereça uma morte mais honrosa. Então Cristo assume toda a maldição descrita por Moisés, tanto em Deuteronômio
quanto em Levítico, ele une essa perspectiva e ele é completamente maldito, por assim dizer. Em todas as dimensões possíveis, Cristo assume maldição em nosso lugar. Por que isso é importante e fundamental? Porque a maldição do madeiro, em Deuteronômio, embora a crucificação fosse diferente, o colocar na madeira era diferente, ela unia coisas que também, dentro da punição romana que Jesus sofreu, eram similares às hebraicas. O modo e as coisas diferiam um pouco, mas a pessoa era levantada em um madeiro, erguida, como o texto em grego aqui está. Mas como Jesus foi para o madeiro, como Hebreus e Romanos poderiam entender? Porque Paulo está escrevendo para dois tipos aqui. Ele está escrevendo para os judeus e está escrevendo também para os gentios. Então ele está escrevendo para os dois públicos. Como é que os judeus entendiam o madeiro? Vergonha, banimento da presença de Deus, uma ofensa nacional. Como é que os romanos entendiam o madeiro? Criminoso, contra César, destruidor de bons costumes, uma pessoa que trazia perigo para a continuidade do império. Era um instrumento para dizer que esta pessoa estava completamente excluída de qualquer perspectiva aceitável de existência e vida para os dois. E nos dois casos era vergonhoso, nos dois casos era humilhante, era lento, ia destruindo e a pessoa ia sendo esmagada. Algumas pessoas levavam dias para morrer no madeiro. Os corvos vinham, pegavam o olho que é mais mole, a orelha, a pessoa ia sendo despedaçada por animais e abutres, e você está entendendo o que eu estou falando? Era uma morte terrível. Puxa vida, Jesus escolheu uma morte terrível. Ele escolheu algo completamente destruidor, para mostrar que a maldição estava sobre ele. Nós, muitas vezes, e falo com bastante amor, porque eu estou com vocês em todas as lutas que vocês passam, eu sou humano que nem vocês. Nós temos problemas em entender sofrimento, dor, padecimento em prol do reino de Deus. Às vezes a gente está cansado e falta um culto. A gente está triste e não vem prestar culto. A gente brigou com um irmão, com uma irmã, e eu vou chegar mais tarde para não ter que olhar para a cara dele e dela. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo prestou culto a Deus, oferecendo a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele fez isso em dor esfuziante, ele fez isso em vergonha absurda, ele fez isso sendo completamente banido de todas as realidades favoráveis. Nós somos frouxos. Muitas vezes a gente abandona a obra de Deus, a causa de Deus, e aqui apelo, como faltando 5 minutos, a qual vou devolver para comentários e perguntas, nós ficamos chateados porque alguém falou da nossa roupa, sua roupa está decotada, absurdo também, eu vou para uma igreja que me aceita. Nós somos tão insensatos ao não perceber o sofrimento de Jesus e como ele levou a sério nos salvar, que nós pegamos os pequenos sofrimentos, os desafios da vida e fazemos de tudo para nos comprometer pouco com o reino. Isso é uma vergonha mesmo. E nós, olhando para a cruz, deveríamos recobrar a consciência de tudo que Jesus padeceu, tudo que Jesus recebeu, e nunca mais deixarmos de fazer todos os esforços possíveis para estar com Ele, com sua igreja, com seu povo, evangelizando. Eu tenho vergonha de evangelizar. Vergonha foi a cruz, meu irmão. Vergonha foi a cruz. Eu espero que você tenha visto como Paulo usou os textos de modo assim a impactar o seu leitor, e deixo aqui com vocês esses breves minutos para algum tipo de pergunta que você queira fazer ou algum comentário de algo que foi importante para você. Foi Lutero que falou que a nossa fé fica de pé ou cai, né? Se a justificação for tirada, ela fica de pé ou ela cai, ou seja, ela cai sem a justificação. Obrigado, Diego. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Muito boa, Isabela. Espero que tenha sido uma aula que tenha te abençoado e que tenha te feito pensar o quão valioso é o sangue de Cristo, a justiça dada por Deus,
Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos que esse momento agora de intervalo seja abençoador para todos nós, que o Espírito de Cristo esteja, Senhor, sobre toda a igreja, fazendo lembrar dessas grandes frases que aprendemos, tanta coisa importante para a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém.